Olá, meus amigos e minhas amigas. Dando continuidade, então, nesse nosso quinto bloco, nós vamos analisar, ou continuar a análise, na verdade, da garantia da fundamentação das decisões em conformidade com o que vem prescrito no CPC 2015, no seu artigo 489. E, como já fiz uma introdução no final do nosso último bloco, nós percebemos que a fundamentação, na atualidade, ela se tornou mais sofisticada, até porque precisamos perceber, como eu já disse em blocos passados, que o papel da jurisdição ele foi se modificando ao longo do século XX e especialmente a partir do segundo pós-guerra, o vínculo entre o papel do judiciário e a implementação de direitos de um modo mais pleno ganhou maior ressonância, até porque, com o segundo pós-guerra e com o fortalecimento do discurso constitucional, o discurso constitucional, ele começou a gerar impacto em todas as esferas dos direitos em geral, do direito civil, do direito penal, do direito em geral e do direito processual de um modo muito específico. Por quê? Porque a jurisdição no segundo pós-guerra passou a ser uma jurisdição que começou a assumir um papel que é chamado hoje de ativista. Começou a se falar de um ativismo institucional do Poder Judiciário com dupla finalidade, seja para promover a implementação de direitos e promover, muitas vezes, reformas estruturais de situações, buscando uma maior inclusão, especialmente das minorias, e existem exemplos muito emblemáticos disso no direito estrangeiro, como é o caso, por exemplo, Brown versus Board of Education of Topeka, que é o caso que é um precedente da Suprema Corte Americana de 1954 e 1955, logo após, ou praticamente uma década depois do final da Segunda Guerra Mundial, já com essa função marcante do judiciário, que vai começar a tentar promover o quê? Um reequilíbrio da divisão de funções. Por quê? Se verificou que o poder incontrolado do executivo gerou o Holocausto, gerou a barbárie. E o segundo pós-guerra, a resposta que os sistemas jurídicos vão oferecer para tentar controlar isso foi exatamente o fortalecimento do papel da jurisdição e o fortalecimento do papel da jurisdição constitucional, com a finalidade de se promover um maior controle e com o objetivo, inclusive, de garantir para determinada parcela da população direitos que não seriam assegurados. O que significa que o judiciário ele vai se apresentar como um grande, digamos assim, um grande superego da sociedade, com a finalidade exatamente o quê? De promover alguma forma de um controle mais eficiente, seja do papel do legislativo, do parlamento, seja do papel do executivo, exatamente para tentar impedir o quê? Impedir claramente que uma situação de esfacelamento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, volte a ocorrer. E é marcante que, terminada a Segunda Guerra, em 1948 vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e na sequência, em 1949, na sequência, começam a aparecer novas constituições na Europa, que vão exatamente fortalecer o papel do judiciário, e o controle de constitucionalidade do judiciário, e o papel que a Constituição vai cumprir para exatamente controlar o poder e obstar que o poder seja exercido de modo arbitrário, de modo inadequado. E o papel que o judiciário então passa a cumprir é dúplice. Ele passa a cumprir um papel contra-majoritário. O desafio contra-majoritário, que fala inclusive Alexander Bickel, que é qual? Numa situação de desigualdade, o judiciário ele começa a proferir decisões exatamente para promover o reequilíbrio. Isso, em alguma medida, não é negativo, como foi o próprio caso Brown versus Board of Education, que, para falar um pouco mais dele, foi o caso no qual se superou um entendimento da Suprema Corte Americana de 1896, do precedente Plessy versus Ferguson, que estabelecia que os negros e brancos nos Estados Unidos poderiam ficar separados, mas com igualdade.
o que significava que haveria a possibilidade de que serviços públicos fossem oferecidos de modo segregado para brancos e negros, desde que se assegurasse que os serviços fossem prestados do mesmo modo ou com o mesmo nível de qualidade, tanto para brancos e para negros. Só que quando chega na década de 50, o movimento negro americano, buscando a oferta para as crianças negras de transporte público e buscando a quebra da segregação nas escolas americanas, consegue essa mudança de entendimento, esse overruling na Suprema Corte, exatamente com o objetivo de se assegurar com isso que a igualdade plena, de modo que nesse julgado, na verdade são dois, um de 1954 e outro de 1955, a Suprema Corte Americana ela põe fim a essa política, essa análise do princípio da igualdade e, mediante uma decisão do judiciário, se preocupa com o quê? Com essa busca de implementação, essa busca contra-majoritária de implementação de direitos para a minoria em termos de voz, não em termos numéricos. Eram os negros que não tinham voz nas arenas majoritárias, que são as arenas prioritariamente que a pessoa ingressa através do voto, ou seja, o executivo e o parlamento. E o judiciário, a partir desse momento, deveria cumprir uma função contra-majoritária. E ao fundamentar essas decisões, o judiciário ele precisaria se preocupar com uma dimensão principiológica, com uma dimensão ativista e mais. Ele, ao julgar, ele deveria começar a se preocupar em como efetivar suas decisões. O que significa que a função do judiciário, ao fundamentar uma decisão, não deve se ater tão somente a declarar quem tem razão, mas inclusive se preocupar em como essa decisão deva ser efetivada, ser executada, ser cumprida. Porque eu preciso acabar com a ideia de que cognição e execução são atividades completamente separadas, e separadas inclusive no âmbito da fundamentação. E o caso Brown é notório acerca dessa temática e dessa percepção pela processualística, porque na primeira decisão a Suprema Corte Americana diz, olha, a partir de agora é inconstitucional escolas segregadas, serviços públicos segregados nos Estados Unidos. Só que os estados do sul dos Estados Unidos, que eram estados muito racistas, etc., simplesmente ignoraram a decisão. E aí teve que vir uma série de decisões, veio o Brown 2 em 55, e vieram uma série de medidas do Poder Judiciário exatamente buscando o quê? Efetivar essas medidas, através daquilo que hoje é costumeiramente chamado de medida estruturante ou structural injunction, que é uma forma de se executar planificando uma determinada situação. No caso específico, era impossível dessegregar as escolas do sul dos Estados Unidos de uma hora para outra. Então foi feito um planejamento para se promover essa dessegregação durante algumas décadas. Até 1964, 1965, quando se aprovou aquela notória lei, que inclusive de uma militância do Martin Luther King, com o objetivo de garantir aos negros nos Estados Unidos a possibilidade de efetivamente eles se credenciar e de votar e de serem votados de modo efetivo, apesar da 13ª emenda já tê-lo estabelecido há muito, mas era inefetivo, como todos sabem, 13ª emenda à Constituição Americana, tem inclusive um documentário muito bom, com esse nome, inclusive, mas percebam, se verificou que tão somente a declaração de que aquilo era inconstitucional não era factível, não era passível de ser executado, o que significa que fundamentar hoje é muito mais complicado, e por isso, o CPC 2015, no artigo 489, ele esmiuça o direito à garantia de fundamentação. Repito, o 489 nem precisaria de fazê-lo. Se o 93, inciso 9 da Constituição, fosse aplicado com toda a sua força, o 489, parágrafo 1º e parágrafo 2º, não seriam desnecessários. Mas como, infelizmente, as decisões são muito mal fundamentadas em regra, até pela quantidade de processos que existem no sistema jurídico brasileiro, não é incomum você ter decisões que não levam minimamente em consideração a participação das partes. E por isso, o artigo 489 agora, especialmente no seu parágrafo 1º, ele esmiuça como deve ser levado em consideração o direito de fundamentação. Até digo melhor. O 489, parágrafo 1º, diz o que não é uma decisão fundamentada. Ele faz um juízo contrafático. Ou seja, ele vira, não se considera fundamentado isso no parágrafo 1º do artigo 489, a decisão que
Por exemplo, que se vale de conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a sua aplicação no caso concreto. Por exemplo, se vale de princípios, de conceitos como a boa-fé objetiva, como a função social, como o melhor interesse do menor, como a dignidade da pessoa humana, como proporcionalidade, são todos conceitos, por essência, muito amplos. O próprio devido processo legal, como já tivemos a oportunidade de falar. E percebam, quando o juiz vai aplicar o devido processo legal ou em dimensão material, e aqui um detalhe, o devido processo legal, ele é compreendido numa dimensão formal, que é o Procedural Due Process of Law, e uma dimensão material, que é uma forma de controlar o conteúdo da decisão, que nos Estados Unidos é um mecanismo de controle material das decisões e no Brasil também passou a sê-lo para dar, inclusive, base para a aplicação da técnica, para uns, princípio, para outros, da proporcionalidade, que, inclusive, é amplamente estudado por grandes autores, o professor Robert Alexy, Ronald Dworkin, tem concepções próprias de proporcionalidade, no sentido de promover algum controle do conteúdo das decisões e promover ou um balanceamento, uma ponderação de valores constitucionais numa perspectiva alexiana, ou fazer um juízo de adequabilidade de princípios numa perspectiva dworkiniana, no sentido de se verificar se o conteúdo de uma decisão está ou não em conformidade com os direitos fundamentais. E, para tanto, quando um juiz for valer-se de uma dignidade da pessoa humana, de uma proporcionalidade, de uma boa-fé, de uma função social, ele precisa explicar qual é o conteúdo que ele está atribuindo naquele caso. Esses conceitos, essas cláusulas, elas não podem ser aplicadas de modo fechado. Isso não atende à proporcionalidade, ponto. Não atende à proporcionalidade por causa disso, disso e disso. Não atende à boa-fé por conta disso e disso, ou atende à boa-fé, atende ou não atende à função social. Ele precisa esmiuçar. Ele tem um ônus argumentativo, essa é a palavra, essa é a expressão técnica, o ônus argumentativo de explicar qual é o conteúdo do conceito indeterminado. Porque senão nós caímos no bom e velho uso desses conceitos como quase falar em nome de Deus. A pessoa fala assim, isso atende à dignidade da pessoa humana. O que isso quer dizer? Pode significar N coisas. Ele precisa, isso atende ou não atende por conta disso, disso, disso e disso e disso. Ou seja, uma decisão que usa essa cláusula e não a fundamenta, não a esmiuça, não apresenta o seu conteúdo, ela traz uma decisão não fundamentada, ou seja, uma decisão inquinada de nulidade. Do mesmo modo, é considerada uma decisão não fundamentada, uma decisão que meramente estabelece uma paráfrase de dispositivo legal. O juiz precisa explicar, quando aplicar um dispositivo legal, qual é a interpretação que ele está dando àquele dispositivo legal, para que a decisão seja considerada realmente fundamentada. Do mesmo modo, deve ser considerada fundamentada, para ser considerada fundamentada uma decisão, como já vimos, a decisão tem que levar em consideração os argumentos suscitados pelas partes, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O inciso 4º do artigo 489. E o inciso 5º e 6º do parágrafo 1º do artigo 489 diz respeito ao sistema de precedentes. O que quer dizer o quê? Que um juiz, ao aplicar um precedente, ele precisa sempre se desincumbir do seu ônus, ou de fazer uma comparação analítica entre os casos, mediante uma analogia, que os casos são idênticos, ou fazer uma distinção dos casos numa contra-analogia, se os casos forem diferentes. Se o juiz simplesmente aplicar mecanicamente um julgado, um precedente qualquer, ou não aplicá-lo porque ele está com vontade e não explicar por que está fazendo, essa decisão também será considerada o quê? Desprovida de fundamentação, ou seja, ela será considerada uma decisão nula por ferir o dever de fundamentação prescrito, tanto no Código, quanto na Constituição, quanto no modelo constitucional de processo. Então percebam, a fundamentação é um dos elementos mais essenciais dentro do sistema, porque é na fundamentação que eu consigo verificar se o juiz levou em consideração todos os argumentos, se ele levou em consideração todos os aspectos do modelo constitucional. Porque eu falei para vocês do contraditório, da ampla defesa, é uma decorrência lógica do contraditório da ampla defesa, por exemplo, o direito de provar, o direito de recorrer. E todos esses direitos, eles estão umbilicalmente ligados a essa garantia fundamental, exatamente com o objetivo de quê? De criar um mecanismo, uma salvaguarda, uma rede de proteção. Então, a fundamentação é onde eu vou verificar efetivamente o cumprimento pleno do devido processo constitucional.
cumprimento pleno do contraditório, cumprimento pleno da ampla defesa, cumprimento pleno do juízo natural e de tantos outros princípios de índole constitucional que vão servir de base exatamente para se permitir uma processualização efetiva do poder em nosso sistema jurídico e em nosso sistema processual. Mas além da fundamentação, que percebam, é uma garantia de importância indelével, assim, indiscutível, é essencial para que eu tenha um sistema de controle e ela precisa ser levada a sério. Significa que para fundamentar o juiz precisa fazer uma descrição pormenorizada da decisão? Claro que não. Ele pode proferir uma decisão objetiva, concisa, e é até ideal que o faça, mas ele deve levar em consideração como que essa decisão vai ser cumprida. Ele não pode só simplesmente fundamentar, especialmente quando a própria legislação oferece para o juiz poderes muito peculiares, porque já disse que o sistema é cooperativo. Um sistema cooperativo ou comparticipativo, ele não aposta as fichas só no advogado ou só no juiz, ele aposta em todo mundo. Então, por exemplo, se vocês analisarem o artigo 139 do CPC 2015, vocês vão ver lá que tem uma série de poderes que o juiz pode se valer deles, inclusive na hora de fundamentar, até uma medida estruturante com base no artigo 139.4, que é a cláusula que vai estabelecer a possibilidade do chamado a possibilidade da chamada cláusula geral de efetivação ou cláusula de atipicidade de medidas executivas. Ou seja, o juiz pode se valer de medidas indutivas, coercitivas, com a finalidade de promover o cumprimento da obrigação. Mas, para isso, ele tem um ônus argumentativo de fundamentar as razões pelas quais ele está fazendo aquilo. E com muito cuidado. Porque percebam, alguns vêm defendendo a possibilidade de, com base no 139.4, se promoverem até medidas de restrição de direitos fundamentais muito complexas. Pode mandar caçar o passaporte, a carteira de motorista, como forma de fazer com que a pessoa cumpra. Eu, particularmente, sou contrário a essas posturas de decisão. Mas, se o juiz o fizer, ele precisa fundamentar por A mais B por que ele não está restringindo direitos de modo demasiado, em detrimento até da própria proporcionalidade, que é uma cláusula prescrita no próprio 489, como hipótese de verificação da fundamentação das decisões, para exatamente eu ter um mecanismo de controle mais adequado do conteúdo decisório. E percebam, isso é essencial para que eu tenha o exercício do poder de modo contrário, ou seja, fundamentar é básico, é muito importante. Mas, outra cláusula constitucional de muita relevância e que dá base para um sem número de técnicas, talvez seja a cláusula de maior envergadura ao lado do devido processo legal, é a cláusula do acesso à justiça, ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou da indeclinabilidade do controle jurisdicional, ou do acesso à jurisdição, ou do direito constitucional de ação. Percebam, são inúmeros nomes para falar do mesmo dispositivo. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Dessa cláusula, que é a chamada cláusula do acesso à justiça, eu extraio um sem número de decorrências. Primeira decorrência, eu extraio dela o direito fundamental de ação. Ou seja, que eu posso, tendo uma lesão, alegando uma lesão ou ameaça a direito, eu posso demandar buscando resolver um litígio individual, coletivo, repetitivo. É claro que, especialmente no caso dos litígios coletivos no Brasil, eu tenho uma limitação muito grande no que tange à legitimidade ativa, que vai ser objeto de análise no futuro. Mas assim, não é qualquer pessoa que pode propor uma demanda, com exceção da ação popular, ali que tem uma legitimidade mais ampla. Mas, ordinariamente, tem legitimados específicos, o que é, inclusive, um problema também muito grave de subrepresentação, mas eu não vou me ater a essa questão nesse momento, que vocês vão ter oportunidade de ver isso com mais clareza no futuro. Ou seja, quem pode propor essas demandas, como, em quais condições, e nós não temos um juízo de representação adequada muito bom. Mas há possibilidade de propositura das ações coletivas no Brasil? Claro que sim. Ações em geral? Sim. Só que não basta ingressar. Eu preciso de ter um sistema que tem um acesso à justiça democrático. Ou seja, eu tenho que ter o ingresso e a saída de modo efetivo, adequado e tempestivo. Efetividade que aqui eu me refiro é a efetividade normativa, o que significa que eu tenho que ter resultado com correção.
Não adianta ter qualquer resultado, ter qualquer resposta. Eu preciso de ter efetividade plena. Adequabilidade, que está ligada à efetividade, significa o quê? Que eu devo ter a possibilidade de procedimentos adequados, adaptados para as situações conflitivas, seja por uma pré-determinação legislativa, como é o caso dos procedimentos especiais, que o próprio Código enumera, uma série de procedimentos especiais, seja através da cláusula geral de negociação processual que permite convenções processuais atípicas prescrita no artigo 190, que permite que eu adeque o procedimento através da manifestação de autonomia privada das partes em face das peculiaridades do caso que eu tenho em mãos. Percebam que aqui eu estou diante do quê? O acesso à justiça, ele me permite uma cláusula de adequabilidade procedimental. E que, conjuntamente com a própria garantia do devido processo legal, vão dar aso, vão dar base para uma nova forma de formalismo, um novo modo de encarar o formalismo processual. Não um formalismo visto de modo exacerbado, mas um formalismo democrático, lastreado pela possibilidade de sanear formas processuais viciadas e lastreado na possibilidade de máximo aproveitamento da atividade processual, inclusive embasado ou dando ancoramento para a percepção de uma nova regra interpretativa no âmbito da legislação, no plano da infraconstitucionalidade, que é a regra interpretativa da primazia do mérito, também chamado de princípio da primazia do mérito, da preponderância do mérito. Eu não vejo propriamente como um princípio. Princípio, para mim, tem que gerar um nível de correção normativa que não me parece que essa regra tem. Essa regra tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Qual? Corrigir vícios, promover a saneabilidade de situações nas quais eu tenha um ato processual que possa atingir sua finalidade de outro modo. A regra da primazia do mérito, eu tenho até alguns textos sobre a regra da primazia do mérito. No próximo bloco eu vou até dar algumas referências bibliográficas para vocês sobre isso, mas percebam, a primazia do mérito é um modo de encarar o formalismo processual a partir da cláusula de acesso à justiça e do devido processo legal. Por quê? Porque eu não posso mais, por exemplo, aceitar aquilo que se convencionou chamar de jurisprudência defensiva pelos tribunais. Ou seja, interpretações extremamente rigorosas das normas processuais com a finalidade de impedir a admissibilidade de recursos, tão somente como uma resposta sistêmica dos tribunais pela avalanche de recursos. Então, como eles têm recursos demais, como é que a gente vai administrar esse tanto de recurso? Vão começar a fazer interpretações super rigorosas dos requisitos de admissibilidade dos recursos para que nós nem precisemos analisar o mérito desses recursos, dessas impugnações. A gente mata o recurso de per si. Ou seja, por exemplo, se tiver um recurso que foi apresentado antes do prazo começar a transcorrer, existia um enunciado de súmula, o enunciado de súmula 418, felizmente já cassado pelo STJ, que falava que o recurso apresentado antes do prazo ele não valia. Como assim? Quando, na verdade, a ideia do prazo processual é para garantir o quê? Tempo razoável. Significa você fazer com que o processo se torne mais rápido. Se você pratica o ato antes do prazo, de você ser intimado do prazo, não há motivo algum para você falar que o recurso está fora do prazo, porque ele foi apresentado antes. Não tem lógica nenhuma. Pela primazia do mérito, em conformidade com o artigo 218, parágrafo 4º do CPC 2015, se eu praticar um ato processual antes do início do prazo, o ato processual vale na sua plenitude, não preciso me preocupar com isso. Do mesmo modo, se eu apresento um recurso e o recurso padece de algum vício formal, falta um documento, por exemplo, no caso do agravo por instrumento, que lá tem o artigo 1017, que colaciona ou indica alguns documentos de translado obrigatório, de cópia obrigatória. Se falta um desses documentos, eu posso deixar se eu não apresentá-lo, o que o artigo 932, parágrafo fala em conformidade com a regra do artigo 4º e que dá base para essa regra da primazia do mérito. Que se faltar um documento, se tiver algum vício formal, antes de inadmitir o meu recurso, é obrigatório, é dever, é munus do relator, do juiz, do magistrado no tribunal, seja desembargador ou ministro, que ele, antes dele inadmitir o meu recurso, que ele me dê prazo para eu corrigir o vício. Juntar o documento. Uma coisa meio óbvia.
até o advento do Código de Processo Civil de 2015, a cláusula de acesso à justiça, no que tange ao formalismo, ela era interpretada como um formalismo exacerbado, sem lógica. E a própria jurisprudência defensiva foi um modo muito recorrente de fazê-lo. Agora não. Agora, com base na cláusula do artigo 5º, inciso 35, com base na cláusula do devido processo constitucional, e que tem embasamento no artigo 4º, no artigo 932, parágrafo, no artigo 1029, parágrafo 3º, e 317, tantos dispositivos do Código, se eu tiver algum defeito formal que possa ser corrigido, não há óbice nenhum que isso ocorra, porque o objetivo do processo é dele servir de garantia para a implementação de direitos. Ele não é ou não pode ser encarado como um labirinto judiciários, ou seja, como uma forma de impedir o cidadão de oferir os seus direitos. Não podemos perder o nosso norte. O norte é oferecer ao povo, oferecer ao cidadão a plenitude da satisfação de seus direitos de modo adequado, efetivo e tempestivo. Se isso não for obtido de modo pleno, meus caros, se eu começar a transformar o processo num labirinto no qual eu preciso ter um domínio completo do modo ritual que as coisas estão sendo aplicadas, eu fujo por completo ao próprio objetivo do processo. E quando as pessoas muitas vezes criticam o processo muito formal, processo muito complicado e tal, a pessoa às vezes parte dessa visão viciada do que é o processo. E o processo não é isso. O processo é uma garantia de participação, é uma garantia de implementação efetiva de direitos, é uma garantia de blindar, limitar a atuação do poder e limitar a atuação dos sujeitos processuais para que se chegue a uma decisão correta. Para isso ele serve e para isso o sistema jurídico se preocupa com ele. Nós precisamos, é claro que ele tem uma dimensão instrumental, técnica, de implementação dos direitos, mas essa dimensão precisa ser percebida, até para que eu tenha essa instrumentalidade técnica garantida, inclusive com a própria ideia da regra ou princípio para alguns da primazia do mérito, no sentido de se garantir plenamente o que esse acesso à justiça em sua plenitude. Mas mais, a partir da cláusula do acesso à justiça, eu posso extrair tanto tutelas repressivas de situações de lesão, quanto situações inibitórias de ameaça a direito. E o próprio Código de Processo Civil de 2015 deixa isso mais claro numa série de dispositivos para garantir, inclusive, que em situações de risco de dano eu possa promover a propositura das demandas. Ou seja, a cláusula de acesso à justiça é uma cláusula que tenta exatamente assegurar o quê? Uma efetividade normativa para a implementação de direitos, e eu preciso, além disso, garantir a adequação procedimental para que eu tenha uma aplicação do direito do modo mais adequado e uma tempestividade do modo a perseguir do mais das vezes. Só que, a partir da cláusula de acesso à justiça, inclusive eu dou base para uma série de técnicas, como é o caso das chamadas técnicas de tutela provisória, que tem como embasamento exatamente a cláusula de acesso à justiça e que precisam ser devidamente percebidas, compreendidas, para que nós tenhamos claramente um modo adequado de percepção do sistema de aplicação de direitos. Ou seja, a tutela provisória, tanto antecipada quanto a cautelar, prescrita no Código de Processo Civil dos artigos 296 e seguintes, que inclusive promoveu uma unificação dos requisitos a priori da técnica, tanto cautelar quanto da tutela antecipatória no artigo 300, de modo, em alguma medida, a favorecer e simplificar, o que não simplificou tanto assim. Essa é uma parte que suscita muitas dúvidas, muitas discussões que serão objeto, mas sem dúvidas, é o princípio do acesso à justiça que dá base para que essas técnicas ofereçam uma aplicação do direito em tempo e espaço processual adequado em termos concretos. Mas ainda resta, nos resta ainda mais um bloco para a gente ainda esmiuçar um pouco mais algumas questões principiológicas e algumas questões de fundamento do sistema. Mas a gente faz isso daqui a pouquinho.